Poucas pessoas conhecem a trajetória pioneira da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barreirinhas, Maranhão. E por isso vimos-nos motivados a fazermos uma minuciosa pesquisa para que pudéssemos obter algumas informações a respeito do desenvolvimento desta igreja desde sua origem até o dia de hoje. O principal objetivo dos depoimentos a seguir é fazer com que tantos cristãos como não cristãos provem a veracidade dos fatos ocorridos com a Assembleia de Deus de Barreirinhas no decorrer dos anos que já se passaram e que não é por acaso que permanecemos até aqui. O nosso propósito é conscientizar a todos que o poder e a glória de Deus na vida dos homens pode ser capaz de manifestar o mais forte e persistente grupo de servos dedicado para a obra dele. A razão de entrarmos a seguir em alguns detalhes não é como se quiséssemos atiçar um enxame de abelhas ou desenterrar cadáveres, mesmo porque os remanescentes e descendentes dos mesmos são pessoas muito amáveis, respeitadoras, ajudadoras na obra de Deus. Não temos nem um pouco de ressentimento pelo ocorrido com os primeiros cristãos nesta cidade, mas mencionaremos a seguir alguns deles porque aqui se trata apenas de um breve relato. São experiências que glorificam ao Senhor Jesus Cristo e dignificam a igreja que nele está firmada. Enfim, os planos do Senhor não podem ser frustrados na vida daqueles que o servem. E para confirmar isto, eis um pequeno resumo da notória e fascinante história das Assembleias de Deus na cidade de Barreirinhas, a prova viva e eficaz do poder de Deus. O primeiro pastor foi o pastor Prado. Então, aí alugaram uma casa lá no Cruzeiro e colocaram ele com a família e lá que os cultos eram dirigidos. E eles não queriam, era jogando pedra, fazendo tudo ruim. Foi muito difícil, porque o povo, a população, não queria aceitar de maneira nenhuma o evangelho aqui. Até que um dia foram botar o pastor para correr. O pastor desceu, foi se esconder na casa do Chico Paulo. Eles entraram, tiraram as cadeiras, tudo novinho que já tinham feito, tiraram os bancos, colocaram lá onde é a Praça do Cruzeiro hoje. E lá fizeram um montão. Botaram querosene e tocaram fogo. Era 5 horas da tarde, eu ainda me lembro ainda porque eu era criança, mas eu olhava da casa da minha avó e via direitinho o fogo pegando. Queimou tudo. E aí veio a perseguição. Não podia ver um crente com a Bíblia, eles rasgavam, queimavam. E assim não queriam de maneira nenhuma, faziam procissão todo o tempo. Botando para poder espancar os crentes. Vieram uma vez. Meu avô Jolira, que era meu bisavô, que morava bem no Recanto Feliz, aí ele viajou. E aí o que fizeram? Vamos atrás do Jolira para nós dar uma pisa. Chegaram lá, não encontraram ele. Encontraram minha avó paralítica em cima de uma cama. E minha tia Júlia estava com ela. Eles entraram, tiraram um pau lá da cerca e ainda deram uma pancada bem na cavícula dela, que quebraram a cavícula, né? E só porque era crente. Fizeram procissão com 2 caixão, dizendo que um era do meu avô, outro era do pastor que tinha morrido. Era aquela perseguição horrível, né? A reação foi grande, porque a ignorância reinava naquele tempo no coração do povo, não tinha conhecimento da palavra de Deus. Alguns foi um pequeno número de pessoas que aceitaram, escutavam os cultos com atenção, tudo. Mas a maioria tudo era contra, era uma coisa terrível. Na hora do culto eram os maiores deboches, passavam lá e dizendo aquelas piadas pesadas. E teve um tempo que fizeram foi um caixão, dizendo que era o caixão do pastor. Andava nas ruas da cidade, dizendo que era o pastor do... E foi uma coisa terrível. E teve um dia lá que eles andavam tomando as bíblias, a harpa dos crentes, e para tocar fogo, queimar. Aí nós sabendo na casa do papai que eu andava fazendo essa tragédia, eu com o Joel, tinha um pé de limão lá no quintal, nós botamos a bíblia, a harpa, tudo dentro de uma lata de aquele biscoito, né? Aí cavamos um buraco no chão e enterramos. Depois de muitos dias que passou aquela parte mais pesada, nós fomos tirar de dentro do chão a harpa e a Bíblia. Graças a Deus eles
não queimaram a nossa, né? Tragédia também muito pesada que eu achei foi uma senhora, morava ali hoje, deixa eu ver, perto da casa do irmão Damião, por ali, naquele tempo era muito esquisito, né? Ela estava com 3 dias que tinha tido um filho. E eles invadiram a casa da mulher, perguntando se ela tinha que negar esse evangelho, esse Jesus. E ela disse que não negava. Eles agarraram um punhal, botaram o pé do peito dela. Se você nega, ou se não morre. Ela disse, pode me matar, mas eu não nego. Ela foi dando uma agonia, uma coisa, e eles ficaram com pena dos miseráveis lá. Disseram, vai buscar uma água de açúcar ali para tua mãe, menina. Aí saíram. Mas com isso, o servo de Deus, pouco que tinham aceitado, não desistiram de jeito nenhum. E levamos à frente, graças a Deus. Agora, depois de muitos anos, teve outra tragédia terrível. Foi quando eles foram expulsar o pastor, onde é a casa do Rabuda hoje, lá que era o salão que dirigia o culto. Tinha os bancos de madeira e tudo. Aí lá eles botaram a troco de pontapé nas portas, quebrando, atirando. E eles fugiram de lá pela beira-rio, que da maré estava seca, foram para casa do meu pai, Chico Paulo. E lá foi que eles ficaram até quando eles foram embora. E assim foi uma coisa terrível. Depois de muito tempo já, a perseguição continuou ainda, que teve um culto no São Domingo, e na hora do culto, era o pastor Brito, estava dirigindo o culto, nesse tempo não tinha energia, na base do Petromax, ele jogava a pedra, pegava no palco que estava o Petromax, chegava, balava, mas não acertava. Pegava em cima da beirada da casa, que era de palha, chegava e ficava em cima daquele estalo na cabeça do pastor, mas ele não parou de pregar. Aí veio uma pedra, acertou na canela dele, que o sangue desceu. O Antônio Olímpio foi que fez o tratamento na perna do pastor. Veio um babaçu, pegou bem no meu peito aqui, chega eu rodei, ficou a marca do babaçu no meu peito. E assim foi a perseguição. Quando o Edgar soube que era crente desviado, foi para lá com facão armado tudo, mas quando chegou lá já tinha acalmado tudo, encontrou nós no caminho. Mas graças a Deus que ninguém desistia. Quanto mais perseguição, mais o povo se animava para dirigir os cultos e assim. Também teve uma parte, queria proibir os crentes de passar na praça da Matriz ali, que nós sempre quando vinha do culto, eu executando num cavaquinho e o menino do Zé, Antônio do Eloé, tocando no violão, acompanhando, eles cismaram que não deviam. Aí foram botar os crentes para correr, foi uma confusão doida, foi terrível a confusão. Então, mas graças a Deus, hoje nós estamos numa liberdade maravilhosa, né? E só Deus mesmo que fez isso. E os grandes perseguidores do Evangelho, que eu não quero citar o nome, depois se chegaram, ficaram muito amigos da gente. E se foram, só tem talvez um aí que ainda é vivo ainda. E graças a Deus está tudo bem hoje, para a glória de Deus. Amém. O que eu sei que na época eu era adolescente, vivi na casa dos meus pais, e meus pais foram um dos primeiros que aceitaram a Jesus, seguindo o ritmo da Igreja Evangélica da Assembleia de Deus, na época. Nesse mesmo tempo, a perseguição foi muito grande. Tão grande que pessoas chegaram a apanhar, a ser afogadas, porque criam na palavra de Deus. E ainda mais, além da perseguição que foi horrível, muitos dos crentes correram daqui com medo. Até o pastor da época, que era o pastor Antônio Prado, foi se refugiar na ilha, pertinho da Dona Zizu, onde existia uma família crente, por nome João Tibúrcio. Tinha muitos filhos, homens fortes e tudo, e o pastor Antônio Prado foi se refugiar lá com a família, para não morrer, para não apanhar. E depois de tudo isso, que não bastou, eles pegaram o púlpito, as cadeiras, os bancos que os membros da Assembleia de Deus usavam em seus cultos, levaram para a Praça do Cruzeiro, quebraram tudo, tocaram fogo, e teve deles que ainda tiraram no púlpito com revólver. Mas não parou por aí.
A igreja, em vez de se acabar, ser exterminada, fez foi crescer. O resultado está aqui, a quantidade de adeptos da Assembleia de Deus. O nosso irmão Raimundo Mendes foi muito perseguido aqui em Barreirinhas, andou amarrado pelas ruas da cidade. E um cortejo de pessoas, ele na frente e aquele cortejo de pessoas atrás. Fizeram imediatamente um cruzeiro para o nosso irmão Raimundo Mendes ali beijar aquele cruzeiro. E ele disse que não ia beijar. No madeiro igual aquele foi crucificado o nosso Jesus. O que pode fazer comigo é me crucificar nele, mas eu não beijo. E aí eles disseram que ele só dizia glória a Deus e aleluia. E eles disseram que ele estava ruim do juízo. E levaram o nosso irmão Raimundo Mendes de volta. Quando chegou ali no Porto do Banho, ele ia calçado de bota e jogaram ele no meio do rio. E ele foi muito longe. Quando voltou, deu um glória a Deus, que estremeceu dentro do lagadiço, dizendo glória a Deus e agradecer. Meus amigos, eu ia tomar um banho ali, mas vocês me jogaram aqui dentro d'água e eu agradeço vocês. E ele dizia, ele está louco mesmo. Aí levaram o nosso irmão Raimundo Mendes amarrado para São Luís. E quando chegando lá, o nosso irmão Major Paulino soube que estava ali preso, um crente. E ele chegou ali e pediu que ele queria levar aquele crente para a casa dele. E eles disseram, Major, como é que você vai levar uma pessoa louca para a sua casa? Ele disse, a mesma loucura que ele sente, eu também sinto. Esta é a história que eu posso contar, que eu vi depois que eu aceitei o Evangelho. E também naquela época o meu pai era músico com outros amigos, Álvaro Dias, Eloy Vilas Boas, Acelino Vilas Boas Filho, Antônio Vilas Boas Filho e outros mais, eu também, nos unimos e formamos a orquestra da Assembleia de Deus, a primeira da Assembleia de Deus em Barreirinha. Até hoje está de pé. A primeira igreja foi inaugurada no dia 14 de agosto de 1955. Aí, muitos crentes, né? Graças a Deus, a perseguição estava por menos. E aí nós morávamos no Cruzeiro. E a igreja, a primeira igreja, era aí na Rua dos Crentes, aonde hoje é a Casa Pastoral. Quando terminava o culto, era aquela alegria, a mocidade muito alegre. Saímos da igreja cantando, até no Cruzeiro, o Joel tocando, o Bibá na sanfona, ela que era animação. Tinha o Antônio Eloia no violão. E então, assim, ela que era a animação toda. O pessoal começaram a ficar com raiva, se irritavam, porque que os crentes que vinham da igreja deles cantando. Isso não era tarde, era 9 horas da noite. Aí, quando foi uma vez, eles ficaram na praça, lá da matriz, esperando os crentes virem. E quando a gente vinha, eu passei na frente e os meninos vieram mais atrás. Tava uma turma, tudo com cacete. E começaram a botar os crentes para correr. Onde veio tinha um crente, que era Antônio Vicente, na época, que morava na casa do Chico Paulo. Era pregador do Evangelho, todo mundo correu. E eles pegaram, botaram ele num círculo, para dar uma pisa nele, mas como ele era muito ágil, ele pulou do circo deles e foi embora. E ele, nesse tempo, foi uma grande coisa. Ele ainda cortaram ele de canivete, mas não foi avante, não. E começaram a pensar perseguição. Os crentes não podiam dar glória a Deus e vir cantando, todo mundo ficou mudo. Quando saí da igreja caladinho, porque podia fazer zoada, porque tinha o delegado, era a favor deles, né? Então dizia, pode meter o pau que não tem nada com vocês. Mas graças a Deus que não foi avante. O que o inimigo levanta, Deus bota por terra, porque o sangue de Jesus é que é o poderoso. Eu me lembro, quando nós chegamos aqui, eu era pré-adolescente, nós nos congregávamos na Rua dos Crentes e o trabalho do Senhor era dirigido na época pelo pastor Abdias. E com pouco tempo ele saiu, ficou presbítero, né, pastor Pedro Dias.
E o trabalho do Senhor continuou. Aí veio o pastor José Manuel. Nesse tempo, começou o evangelismo no Atins. E me lembro que a gente ia de canoa, de remo, tudo era uma dificuldade. A gente ia muito crente mesmo, a gente não media distância. Era senhora, era criança, era adolescente, jovem. E a gente foi evangelizar no Atins. Foi uma benção. Jesus salvou muitas vidas. Era um movimento muito bom. E depois também a gente ia a pés, Passagem Grande, Salgadinho, tudo no período do pastor José Manuel, um homem de Deus. E nesse período a mamãe era zeladora, trabalhou um bom tempo de zeladora na igreja, nós ajudava ela. E também a mocidade, uma programação muito bonita, no período do aniversário do templo, que era 14 de agosto, e dezembro, Natal. Era uma festa que abalava a cidade de Barreirinhas. Vinha o pessoal do Rio Novo, era tudo combinado, jovem de lá, cor daqui. E era uma programação muito boa, era muito maravilhoso. E depois do pastor Zé Manel, aí veio o pastor Pedro Lopes, depois, uns 6 meses, pastor Portela, só passou 6 meses. Depois o pastor Joaci, até com o pastor Joaci nós trabalhamos evangelizando. A gente ia para o Jussaral dos Canavieira. Sei que a gente andava nesses lugares, tudo levando a palavra do Senhor. Era muito animado mesmo. Quem inaugurou o nosso primeiro templo foi o pastor José Pereira de Brito. Foi inaugurado o templo, quem cortou a fita foi o nosso pastor regional, Alcebides Vasconcelos. E com ele estava o Major Paulino e o nosso irmão Antônio Prado também estava presente neste dia. Houve grande alegria no dia que foi inaugurado o nosso templo das Assembleias de Deus em Barreirinha. O terreno lá é muito acidentado, aí começou a rachar. Aí de repente acharam uma rachadura muito grande, aí o pastor já ia entrar o mês de agosto, que nós ia fazer o aniversário da igreja, né? E aí o pastor observou que a rachadura estava muito grande e a gente não podia nem se congregar mais. Aí a gente arranjou um salão do finado Ramos da Bíblia, ali na Praça do Trabalhador, e aí nós mudamos para lá que nós dirigíamos os cultos. Aí logo foram procurar um terreno, e graças a Deus encontraram esse terreno bem ali. O senhor Francisco Pedro foi quem deu. E lá compraram o terreno, e aí nós fizemos construir em cima da nossa igreja. Nessa época, foi em 85, na época que aconteceu isso. Aí nós mudamos para cá. Aí o pastor Valdemir, aí ele foi que veio comigo aqui, me mostrou o terreno aí, se eu tinha condição de roçar aquele terreno ali, aí, que é onde a igreja hoje, aí, matão doido. Mas era um matão fechado, não tinha casa, nem aqui na frente, nem lá atrás, não tinha, era só coisa de mato lá. Aí ele foi me perguntar se eu tinha coragem de fazer aquele serviço. Se eu só era acostumado a trabalhar em roça, acostumado a trabalhar em lavoura de madeira, de outras coisas. Eu digo, o senhor pode deixar comigo que se o senhor quiser eu faço o serviço. Você faz esse serviço só? Eu digo, eu faço, eu sou, não tem outra pessoa. Aí foi que ele veio, marcou aonde era, aí eu meti a foice lá, eu sei tudo, o mato todo, depois machado, depois serrote para cortar os galhos do pau em cima, que estava muito grande. E afinal que eu fiz o roçado ali todo, limpei, só não carreguei a madeira, mas tirei tudo de dentro, botei para fora, ali. Aí na frente não tinha casa não, nem rua, era onde a gente queria botar. Eram os caminhos, sim. Ajeitamos tudo e ficou aí. Aí foi que quando passou os pedreiros, aí eu não vim mais. Ainda trabalhei um bocado, mas aí terminou o serviço. E graças a Deus, nós fizemos uma reconstrução agora que ainda é melhor ainda. Aumentou tudo. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E deu grande vitória para nós. E assim, graças a Deus, que hoje nós estamos sendo vitoriosos com tanta coisa, mas a gente nunca negou a fé. Amém. Estamos vivendo um momento ímpar na nossa história. Eu, particularmente, sou muito agradecido a Deus
pelo que eu faço parte da família e da comunidade onde começou o Evangelho, e de lá veio para a nossa sede e foi até os mais longínquos rincões das nossas terras barreirinenses. Nós conhecemos a história do começo do Evangelho aqui em Barreirinha. E sabemos que houve acirradas perseguições com os nossos primeiros cristãos. Mas nada, completamente nada, pôde parar o vislumbre das boas novas, que adentrou nos lares, nas famílias, trazendo salvação, libertando vidas, transformando vidas. E hoje somos agraciados de uma maneira indizível pela glória, pela presença de Deus no meio do seu povo, nesta cidade. Neste momento se constitui uma grande satisfação. Eu me alegro por Deus ter me colocado nessa história, em poder dividir convosco a alegria que invade a minha alma. Pela graça de Deus, nós assumimos esse trabalho, e como todos os trabalhos têm as suas dificuldades, aqui também tinha as suas dificuldades, e principalmente no que diz respeito ao ambiente, para o povo de Deus se congregar, se sentir à vontade. A administração anterior do nosso herói, que eu chamo o pastor Francisco de Lima de Souza, o herói, ele levou a obra até aonde ele pôde levar. Na sua época, eu creio, como desbravador que ele é, aplicou todo o seu potencial, todas as suas energias, querendo o melhor da obra de Deus aqui em Barreirinhas. Porém, encontramos este templo na sua decadência, sim, digo decadência, na sua estrutura, porque era desconfortável. Porém, é o que eu já disse e repito, ele foi até onde ele pôde ir. Deus, pela sua misericórdia, abriu o coração dos irmãos mais uma vez e chegamos aonde estamos, pela graça de Deus. A Assembleia de Deus está de cara nova, a sua nova estrutura, o seu ambiente agradável, é confortável tanto para nós como para os nossos visitantes, é um orgulho para nós. E como eu disse, nós desmembramos uma parte do campo, deixamos 8 congregações para a nova sede, e ainda temos 32 congregações e mais 7 pontos de pregações da palavra. Deus tem nos abençoado e queremos continuar ampliando este quadro e esperamos na graça de Deus. Hoje todos os evangélicos das Assembleias de Deus totalizam 10% de toda a população brasileira. E certamente que Barreirinha não está eximido deste número. Barreirinha faz parte dessa estimativa, desse número tão crescente de evangélicos no Brasil. E isso dá-se pelos nossos cultos que temos feito, nossos cultos evangelísticos, nosso trabalho de evangelismo nas ruas, nos bairros, enfim, o trabalho que a igreja tem feito aqui nesta cidade é um trabalho que tem se tornado expansivo o reino de Deus. Nós, até pouco tempo, nós não tínhamos um missionário. E hoje, para a glória de Deus, já temos 4 missionários no campo, fazendo o reino de Deus acontecer. Nós adotamos um tema e temos feito com que esse tema ele tenha sido realidade e fato no nosso meio. E o nosso tema diz o seguinte: é tempo de avançar. É tempo de avançar. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Barreirinha, está avançando cada dia para a glória e para o louvor do nome do nosso Senhor. Para nós, a inauguração do templo é uma grande satisfação. Eu creio que a Assembleia de Deus em Barreirinha está contente pelo que nós observamos e contemplar um dos prédios que de fato chama a atenção daqueles que passam aqui pela nossa rua. E quero agradecer a vocês pelo trabalho, pela gentileza, e vamos continuar juntos de mão dadas, que eu creio
que Deus tem muito mais para nós realizar aqui nestes solos barreirinenses. Eu quero neste momento agradecer em primeiro lugar a Deus pela essa grande oportunidade e a vocês que possam continuar sendo heróis como de fato tem sido até a presente data. Ao Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela conclusão desta obra e pela manifestação da sua glória, que eu creio que ela vai ser abundantemente derramada em nossas vidas durante esses dias de festas e, consequentemente, até que Cristo venha. Na sequência, até a volta de Jesus.